Boa noite, irmãos, paz e graça do Senhor Jesus a todos. Queria também cumprimentar aqueles que nos acompanham, e nos assistem por meio das redes sociais. É uma alegria, mais uma vez, poder estar com os irmãos aqui e ministrar a palavra do Senhor, as verdades dos céus, os oráculos do Senhor. Eu queria, nesta noite de hoje, que nós abríssemos o texto sagrado. Você que está com sua Bíblia em mãos, por favor, em Mateus, capítulo de número 15, nós iremos seguir nossa exposição bíblica. Mateus, capítulo 15, do verso 10 ao verso de número 20. Chegamos agora na parte da exposição do texto bíblico, que também é um elemento de culto, faz parte da adoração ao nosso Deus, e é o momento que Deus se direciona aos nossos corações por meio da sua santa e divina palavra. Que vocês possam, irmãos, abrir a palavra de Deus, o depósito da nossa fé, para que possamos, nessa noite de hoje, sermos agraciados, pelas verdades do Senhor. Mateus 15, 10 ao 20, nós iremos hoje falar sobre o seguinte tema, o mal está dentro de nós. E o mal que está fora de nós é sempre uma expressão do mal que está dentro de nós. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Acompanhe aí a leitura em sua Bíblia, por favor. Verso de número 10. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouve e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas é o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no buraco. Então lhes disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, lhe disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas os que sai da boca vem do coração, e é isto que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Oremos, irmãos. Pai nosso que estais nos céus, bendito e santo seja o teu nome nessa noite de hoje, Senhor. Ó Senhor, que privilégio é poder ministrar a tua palavra dominicalmente para o teu povo, como um mordomo e dispenseiros, ó Deus, dos mistérios divinos. Ó Deus, traga luz à minha mente, Senhor, que o teu Espírito, que é o intérprete das Escrituras, possa, ó Deus eterno, clarear o nosso entendimento, para compreendermos, ó Deus, as verdades que serão proferidas nesse lugar. Que o teu povo, ó Deus, possa estar atento à tua palavra, conferindo sempre a Escritura com a Escritura, para ver se é assim. E o nosso desejo, ó Deus, é que teu povo seja edificado, que o teu povo seja abençoado pela tua verdade. Tira das nossas mentes, Senhor, as distrações, e que possamos compreender verdades tão profundas como aquelas que iremos pronunciar daqui, Senhor. Eu oro pela vida de cada um presente aqui, pela vida das crianças, pelos pequeninos que também aqui estão. E o meu desejo sempre, ó Deus, é que a tua verdade vá ao encontro dos nossos corações, Senhor. Ó Deus, como nós precisamos da luz dos céus, como nós precisamos, ó Deus, compreender o depósito da fé, como nós precisamos aprender tua palavra, e que as trevas da ignorância possam ser dissipadas da nossa mente, para que nosso coração
esteja sempre escravo da tua verdade. A tua verdade, ó Deus, não está sujeita aos ditames da nossa razão, mas a nossa razão está sujeita à tua palavra, pois nós somos escravos das Escrituras, e as Escrituras não é escrava nossa. Por isso, ó Deus, faz-nos entender tua verdade. Verdade essa, ó Deus, a qual nós somos servos e não juízes. Obrigado mais uma vez por esse momento. Abençoe nossa vida e a exposição da palavra em nome de Jesus. Amém e amém. As crianças estão com as tarefas em mãos? Sim? Sim, criançada? Ok. Veja, criançada, preste atenção no que eu quero falar com vocês antes de falar para os adultos que aqui estão. Todos nós aqui, de modo geral, gostamos de um tipo de comida em específico. Eu, particularmente, gosto muito de carne assada na brasa. Churrasco. Churrasco é muito bom. Gosto de lasanha. Entretanto, eu sei que tem muitas crianças aqui que tem um tipo de comida em específico que elas gostam. E você vai desenhar aí, na sua tarefa, no seu trabalho, a comida que você mais gosta, tá certo? Desenha aí, por favor. E os demais irmãos, por favor, se atenham à exposição que nós iremos seguir nessa noite de hoje. Meus irmãos e meus queridos, a alimentação e a religiosidade sempre andaram de mãos dadas. É tanto, irmãos, que no próprio culto de adoração a Deus, nós temos uma degustação, que é o momento da ceia do Senhor. É o momento que nós nos alimentamos do corpo e do sangue de Jesus por meio dos elementos expostos na mesa. Todas as religiões, inclusive as religiões pagãs, têm a alimentação como parte também da adoração. Quando Deus instituiu o sistema de sacrifícios, que o animal era morto e imolado, a adoração a Deus tinha restrições severas com respeito ao alimento. Por exemplo, um judeu, ele não podia comer carne misturada com leite, ele também não podia comer carne de animal que não tinha as unhas fendidas e não ruminava, e eles também não podiam comer frutos do mar, a não ser peixes que tinham escamas e barbatanas. Se o peixe não tivesse escama e barbatana, o judeu não podia comer. E essas leis dietéticas, elas se seguem até os dias de hoje. Se um judeu tocasse um tipo de alimento considerado imundo ou impuro pelas leis judaicas, ele ficava espiritualmente contaminado ou espiritualmente impuro. É por isso que em diversos momentos nos evangelhos, Cristo tem embates profundos com os religiosos da sua época por causa de questões ligadas à alimentação. Portanto, irmãos, essa questão da religiosidade da alimentação, ela caminha de muito próxima. E é interessante que hoje nós temos igrejas que se consideram evangélicas protestantes, em que existem restrições alimentares dentro dessas igrejas. Por exemplo, o adventismo do sétimo dia tem leis dietéticas dentro do adventismo do sétimo dia. Eu não sei se algum de vocês aqui já foram adventistas do sétimo dia, mas um adventista do sétimo dia, por exemplo, ele não come carne de porco. E nada que é derivado do porco, como por exemplo o bacon, uma bisteca, eles não comem nada disso, porque eles acreditam que essas leis dietéticas ainda estão vigentes hoje. Com base em revelações que, segundo eles, Deus havia dado a uma mulher chamada Ellen White, eles também não podem, por exemplo, tomar café, e eles também não podem tomar chá preto. Então perceba que a ideia de religiosidade e a ideia de alimentação, ela acaba caminhando de forma muito junta. Então eles acabam pegando partes das leis dietéticas dos judeus e aplicando ainda hoje na vida e na realidade deles. Você pode até dizer, pastor, que bobagem não poder tomar café. Um pequeno é tão gostoso, principalmente depois do culto. Pastor, que bobagem não poder tomar um chá preto, algo maravilhoso, ou refrigerante, uma coca gelada, que coisa maravilhosa com gelo e limão. Mas eu queria dizer para você que muitas vezes nós, que achamos que podemos fazer tudo isso, nós temos alguns escrúpulos com respeito à questão da alimentação.
Lembra, por exemplo, das festas de Cosme e Damião, que você ficava com medo se poderia chupar aquela bala ou comer aquela pipoca? Será que eu como ou não como? Parente seu, por exemplo, que talvez gostam de ir para a Romaria, no Juazeiro do Norte, e de repente eles trazem aquela rapadura deliciosa, mas você pensa, foi consagrada, eu não posso comer. Então essa questão da nossa fé com a alimentação, ela está muito interligada. Então para alguns tipos de alimento ainda são imundos e impuros. Existe um debate ferrenho entre os protestantes para saber se um cristão pode comer uma galinha cabidela ou não, um sarapatel ou não. Existe um debate muito grande sobre isso. E Jesus aqui, meus irmãos, nessa passagem bíblica, ele está tratando da questão da alimentação e da questão da comida. E eu creio que Cristo há de nos guiar por meio daquilo que ele está ensinando aqui. Veja, ainda continuando a polêmica com respeito à questão dos alimentos impuros, ou de comer alimentos com as mãos por lavar, Jesus diz o seguinte: e tendo convocado a multidão, lhes disse, ouve e entendei. Quando Jesus diz ouve e entendam, Jesus está chamando a atenção da multidão de forma veemente. E é importante lembrar que nesse contexto aqui, vieram fariseus e escribas de Jerusalém fiscalizar o ministério de Jesus, e eles viram que os discípulos comiam sem lavar as mãos, e eles ficaram escandalizados com aquilo. Como é que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Porque eles acreditavam que as impurezas da mão poderiam entrar dentro do estômago e contaminar a alma. E a contaminação aqui não era uma contaminação biológica, mas era uma contaminação espiritual por causa das leis dietéticas. E Jesus condena duramente a hipocrisia dos religiosos, que muitas vezes mantinham sua tradição oral de pé, e para manter sua tradição oral de pé, eles quebravam os mandamentos objetivos de Deus. Então Jesus, depois que confronta os religiosos, ele chama aquela multidão para si, e ele diz, ouçam e entendam. Ou seja, é muito importante o que ele vai ensinar. A ideia de ouvir, entender, mostrar a importância do ensino que vem posteriormente. E ele diz no verso 10, não é o que entra pela boca que contamina o homem. Olha que interessante, não é o que entra no estômago que contamina você. Aí você pode até pensar, não pastor, tem coisas que contaminam o homem quando ele come. Por exemplo, se você comer uma comida estragada, o que é que vai acontecer? Você vai adoecer, vai dar uma infecção intestinal. Você vai passar parte do tempo reinando no trono. Você já passou por isso na sua vida. Se você comer, por exemplo, algum tipo de alimentação, você pode passar mal com aquilo ali. Você pode ser até hospitalizado. Então, quando Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra, a contaminação aqui não é física e biológica. A contaminação aqui é ritual, é uma contaminação espiritual. O que Jesus está dizendo? Que quando nós comemos um alimento, aquilo não nos deixa cerimonialmente impuro ou imundo. O alimento pode nos fazer mal fisicamente, mas ele não nos faz mal espiritualmente, essa é a ideia. Por isso que ele diz, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai, isto sim contamina o homem. Jesus está dizendo que a verdadeira contaminação, ela não vem pelo alimento, mas ela está no coração do homem. E aqui Jesus, meus irmãos, mostra o cerne da depravação do ser humano. Quando o homem caiu em pecado e em iniquidade, quando o homem pecou contra Deus, o coração dele foi corrompido. Por coração aqui não entenda o órgão que bombeia sangue para o cérebro. Por coração aqui entendam o cerne da vida humana, o interior, a personalidade. Uma definição talvez boa de coração, segundo Kittel, que é um grande estudioso que escreveu um dicionário, ele diz que o coração é o cerne da personalidade humana, é o que você é o coração. Portanto, quando Jesus fala que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, ele está falando que o homem no seu âmago mais íntimo interior, ele foi corrompido pelo pecado. E todos os atos pecaminosos, sejam pensamentos, palavras e ações, na verdade são frutos e efeitos da corrupção que está no coração do homem.
E é importante lembrar para os irmãos que em Mateus capítulo 23, Jesus dá um duro discurso ali condenando a hipocrisia dos líderes religiosos. E Jesus diz o seguinte: ai de vocês, escribas e fariseus, que limpam o exterior do copo e do prato, leis cerimoniais, mas o interior está cheio de maldade. Ou seja, vocês não foram regenerados, vocês não foram salvos. Por fora vocês parecem limpos, mas por dentro vocês são um sepulcro caiado. Então Jesus está mostrando para nós, irmãos, que a grande contaminação do homem não está fora dele, mas está dentro dele. O que torna o homem imundo não é o que entra dentro dele, mas é o que sai de dentro do coração dele. Veja ainda o que ele diz, verso 12. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, ficam escandalizados. O que é que os discípulos estão dizendo? Os fariseus e escribas que vieram de Jerusalém fiscalizar o ministério de Jesus estavam transtornados. Por quê? Porque os fariseus estavam guardando as leis dietéticas que o próprio Deus havia dado no Antigo Testamento. Quando Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, sabe o que Jesus está fazendo aqui? Colocando fim às leis dietéticas do Antigo Testamento. Mas pastor, e Cristo podia fazer isso? Podia, porque Ele é Deus. O mesmo Deus que dá uma lei, Ele pode revogar essa lei. O mesmo Deus que dá uma lei, Ele pode pôr fim a essa lei. Então, quando Cristo diz que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai, é como se o próprio Cristo estivesse colocando um fim às leis dietéticas do Antigo Testamento. Para nossa alegria, é como se o próprio Cristo estivesse dizendo que os alimentos agora são puros, você pode comer e desfrutar deles sem se preocupar com contaminação ritual ou cerimonial. Então, meus irmãos, os fariseus ficaram escandalizados com aquele discurso de Jesus. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu pai não plantou será arrancada. A pergunta é: que planta é essa? Você lembra da parábola do joio e do trigo? Quando Jesus contou aquela parábola que nós aprendemos sobre ela em uma das exposições, Jesus disse que o joio foi plantado por um homem no campo, e o trigo foi plantado, e veio o inimigo e plantou o quê? O joio. Quem foi que plantou o joio? O inimigo. Aí vem Jesus e diz: toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Quem são as plantas? Aqui as plantas são pessoas. Jesus está condenando aqui o comportamento dos fariseus. Jesus está dizendo o seguinte: toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Jesus está dando uma palavra de juízo contra os religiosos do seu tempo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o juízo vai vir sobre vocês. Porque eles estavam desencaminhando o povo com essa suposta tradição oral passada de boca a boca e que quebrava os mandamentos de Deus. Jesus está dizendo: vocês são plantas que não foram plantadas pelo meu pai, e o meu pai vai arrancar vocês. Verso 14: deixai-os, são guias cegos. Olha o que Jesus fala com os religiosos e escribas. Eles são cegos. Cego aqui não seria um cego físico, mas um cego espiritual. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos caem no buraco. Irmãos, agora eu queria provocar você nessa noite de hoje. Em Mateus capítulo 23, 1 ao 4, Jesus vai dizer o seguinte: antes de censurar escribas e fariseus, ele diz: ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Jesus está aprovando o ensino dos fariseus. Agora ele diz que eles são cegos. E se um cego e um cego, ambos caem na cova. Aí a pergunta que surge é: devemos ouvir ou não ouvir um fariseu? O mesmo Jesus disse: ouçam. Aí o mesmo Jesus diz: são cegos. Como a gente pode ouvir um cego? Porque a ideia de um cego guiando um cego é o ensino. Então Jesus está dizendo que em termos de ensino eles são cegos. E eles estão ensinando coisas erradas. E quem segue os ensinos deles também vai cair na cova. Aí Jesus diz no capítulo 23, ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Jesus condena a hipocrisia, mas não condena a doutrina. Mas a doutrina, Jesus diz que é proferida por alguém que é cego. Complicou, né? Se eu fosse um liberal, eu diria para os irmãos que Jesus está se contradizendo. E que a gente não tem que colocar crédito nas escrituras. Devemos ouvir ou não ouvir um fariseu? Aí a questão é contexto.
Quando Jesus diz, no capítulo 23, escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés, ouçam o que eles dizem. Porque Jesus sabia que quando um fariseu está na cadeira de Moisés, ele está lendo a lei de Deus. Enquanto ele estiver lendo a lei de Deus, eles devem ouvir. O que eles não devem é seguir o comportamento dos fariseus, que é hipócrita, que não praticam aquilo que ensinam. Mas quando Jesus diz que eles são cegos aqui, o que Jesus está querendo dizer? É cego com respeito não à lei, mas é cego com respeito à tradição dos rabinos. Em outras palavras, Jesus está dizendo que enquanto eles estão ensinando a lei de Moisés, escutem. Mas enquanto eles estiverem evocando uma tradição oral que entra em choque com a palavra de Deus, eles são guias cegos, não os escutem. Aí aqui surge uma questão importante. Quando Jesus diz isso, irmão, Jesus está mostrando que a grande autoridade do povo dele não é o ofício que está na vida de um homem. A grande autoridade do povo dele é a palavra de Deus. E toda tradição humana que entra em choque com as verdades de Deus são tradições que precisam ser rejeitadas. E aqui, meus irmãos, eu queria falar uma coisa que eu acho que é muito, mas muito importante. Você não pode se esquecer que o que Cristo está aqui condenando, quando chama eles de guias cegos, é essa tradição oral que entra em choque com a lei de Deus. Mas quando Jesus diz, escutem o que eles estão dizendo na cátedra de Moisés, eles estão lendo a lei. Então, irmãos, nós não devemos rejeitar a lei de Deus ou a palavra de Deus. Se uma pessoa que não é cristã, que não é crente, que é uma incrédula, ela lê a Bíblia para você, você tem que ouvir o que ela está lendo. Só tome cuidado com a interpretação que ela pode trazer daquele texto. Mas o texto em si você pode ouvir, porque é palavra de Deus. Como dizia Abraham Kuyper, a verdade é verdade de Deus, independente da boca de quem saia. A verdade sempre será a verdade de Deus. Então Jesus continua no verso 15. Então lhe disse Pedro, explica-nos, Senhor, essa parábola. Jesus disse, vocês ainda estão sem entender? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre, e depois é lançado onde? Em lugar escuso. A palavra lugar escuso aqui é a palavra latrina. Como é que eu uso uma linguagem polida para falar de latrina? Latrina, meus irmãos, nos tempos bíblicos não tinha saneamento. As pessoas não tinham uma casa com suíte, como nós temos hoje. Não tinha um banheiro, não tinha saneamento, não tinha nada disso. A latrina era um local imundo, onde as pessoas jogavam seus dejetos. Agora foi uma linguagem polida, não foi, irmãos? Ali era jogado os dejetos. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, que o homem come desce para o estômago e depois esses dejetos é jogado fora. Então ele continua, mas o que sai da boca vem do coração. E isto que contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Jesus está falando o que aqui, meu irmão? A quebra da lei de Deus. O que é homicídio? Não matarás. Adultério, prostituição, que está ligada ao pecado também de adultério. Furtos, não roubarás. Falso testemunho, blasfêmias, que é tomar o nome de Deus em vão. O que Jesus está falando aqui é que a quebra do mandamento de Deus provém do coração do próprio homem. E é interessante, irmãos, que ele diz que essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, não contamina. Isso não significa, crianças, que vocês não têm que lavar as mãos antes de comer. Vocês têm que lavar as mãos, porque contamina. Mas a contaminação aqui não é a contaminação física. A contaminação aqui é a contaminação ritual e espiritual. Mais uma vez, eu queria chamar a sua atenção para o que Cristo está ensinando aqui. Ele está dizendo que é o coração do homem procede às quebras dos mandamentos de Deus. Eu queria pensar uma coisa com você sobre isso. Mais uma vez, Cristo está dizendo que o problema do homem não está fora do homem. O problema do homem está dentro do homem. Mais uma vez, preste atenção nisso. Irmãos, Jean-Jacques Rousseau foi um filósofo muito conhecido, e ele disse o seguinte, que o homem nasce bom e o meio o corrompe.
Portanto, nós temos que mudar as estruturas da sociedade para que o homem não seja corrompido por ela. É uma frase muito bonita, né? Sabe quem antes de Rousseau falou isso? Pelágio, um monge britânico. Pelágio dizia o seguinte, que o pecado de Adão afetou somente Adão e não sua posteridade. Portanto, o homem nasce neutro. E o que é que faz o homem pecar? Os maus exemplos daqueles que estão ao redor dele. Em outras palavras, Pelágio está dizendo, se você criar uma pessoa, uma criança perto de alguém, perto de bons exemplos, ela não vai pecar. É por isso que ele dizia que o mal está fora de nós e não dentro de nós. E esse pensamento foi condenado na história da igreja como heresia. Rousseau disse a mesma coisa, o homem é bom, e o meio é quem corrompe ele. Aí vem Jesus e disse, do coração procedem os maus pensamentos, a quebra da lei de Deus, o adultério, o homicídio, os furtos, a prostituição, as blasfêmias. O que Jesus está dizendo? Que não é o meio que corrompe o homem já é corrompido, e por ser corrompido, ele corrompe o meio. É isso que Jesus está ensinando aqui, o homem por natureza, ele já é corrompido, e por ser corrompido, ele corrompe o meio. Nós já viemos a esse mundo com defeito de fabricação, isso é chamado de pecado original dentro da teologia cristã. Todos nós nascemos com a nódoa do pecado, e você pode pegar o ser humano e colocar no ambiente mais sereno que existe. Ele é capaz de transformar o ambiente mais sereno, mais terrível do inferno, porque isso está em nós. Você não precisa ensinar seu filho pequenininho a fazer coisa errada, ele já faz coisa errada. Você tem que conseguir consertá-lo. Porque fazer o que é certo é trabalhoso, errado ele já faz por natureza. Vocês crianças que estão aqui, vocês carregam dentro de vocês a mancha do pecado. É por isso que é mais tendencioso mentir do que falar a verdade. É mais tendencioso desobedecer do que obedecer. É mais tendencioso fazer o errado do que o certo. Porque há uma inclinação natural do nosso coração ao pecado. E eu queria que vocês entendessem isso. Somente Cristo pode realmente mudar o coração do homem. Somente Cristo, criança, pode mudar o coração de vocês. Vocês já têm uma inclinação para o pecado, e é assim em todos nós, irmãos. O mal não está fora de nós, o mal está dentro de nós. E sabe qual é a prova disso, irmãos? É que você pega, por exemplo, pessoas que nasceram em ambientes altamente tranquilos, com famílias funcionais. E sabe o que aconteceu? Se desviaram, ou seguiram o caminho da perversidade. Pessoas que nasceram em um ambiente terrível, seguiram um caminho oposto. Isso mostra sempre para nós, irmãos, que o mal não está fora de nós, mas o mal está dentro de nós. Não é a sociedade que corrompe o homem, mas é o homem que corrompe a sociedade. Bandido não é vítima social, bandido é um carrasco. Eu queria pensar com vocês algumas considerações essa noite hoje, com base nessa passagem bíblica. A primeira delas é que todos os alimentos foram dados por Deus e podemos desfrutar deles sem escrúpulo de consciência. Todos os alimentos foram nos dados por Deus e podemos desfrutar deles sem escrúpulos de consciência. Você pode até dizer, é mesmo, pastor, nós podemos comer tudo? Não, claro que não. Você não vai comer pau e pedra e areia. Mas tudo que é alimentação, você pode desfrutar dando graças a Deus por aquilo. E sabe o que é interessante, irmãos? Preste atenção. Pedro estava lá quando Cristo deu esse discurso sobre a alimentação. Quando Jesus disse, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. O que torna o homem puro não é o que ele coloca na boca, mas é o que sai do coração. Em Atos dos Apóstolos, depois de que Pedro ouviu isso, em Atos dos Apóstolos, Pedro teve uma revelação em que ele viu uma cortina descendo do céu com todo tipo de animal, inclusive animais que eles não podiam comer, como camelo, tubarão e alguns tipos de aves. E a voz dizia para Pedro, mata e come. Pedro diz o quê? Não, Senhor, nunca coloquei coisa impura ou imunda na minha boca. Parece que Pedro não lembrou o que Cristo disse, que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Aí vem a voz e diz, não só chames tu como um impuro ao que Deus purificou. O que significa isso? Irmão, significa que você pode desfrutar de alimentos para a glória de Deus. Se você não gosta de comer carne de porco, não tem problema, você não é obrigado a comer o que você não quer, ou que você não gosta. Cristão, você nunca ouviu falar sobre isso, né? O veganismo cristão. Sabe o que é que o veganismo ensina?
que o cristão ele tem que voltar aos padrões de Gênesis. O homem antes da queda era vegetariano. Ele não comia carne de porco, ele não comia uma bisteca, ele não comia uma picanha, nada disso. Ele era vegetariano. Depois que o homem caiu, após o dilúvio, Deus deu a seguinte ordem a Noé: come agora os peixes do mar, as aves dos céus e os animais da terra. Ou seja, Deus deu agora os animais para serem comidos. Aí agora vem um movimento chamado veganismo cristão, que ensina que um cristão verdadeiro, ele tem que ter uma dieta vegetariana. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não tenho nada contra se você quer comer só folhas. E se você só come proteína de soja. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Não transforme isso em uma norma para todas as pessoas. Não faça isso. Você pode até decidir seguir esse caminho, mas não faça disso uma doutrina. O argumento é bom. Sabe qual é o argumento? Voltar ao que era em Gênesis. Agora a pergunta é, por que eles não andam pelados? Por que não anda pelado? Adão não andava de paletó com Eva lá no Jardim do Éden. Eles estavam no período de inocência. Então eles... Deixa eu contar uma fofoca da história da igreja para vocês. No século 2 e 3, existia um movimento dentro do cristianismo chamado nudismo sacramental. Pastor, que danado é isso? Nudismo sacramental? Esse movimento chamado de nudismo sacramental era chamado também de adamitas. Eles queriam voltar ao que era em Gênesis. E eles pregavam e ensinavam que você tinha que viver pelado. E essa comunidade chamada de adamitas, eles viviam pelados, porque queriam voltar ao período de inocência lá no Éden. Irmãos, eu sei que houve uma época em que o homem não comia nada animal. Entretanto, após a queda, Deus disse: coma. Então eu queria dizer uma coisa para você nessa noite de hoje. Você pode desfrutar do alimento para a glória de Deus. Entretanto, eu queria chamar a sua atenção para um ponto que eu considero fundamental. Nem todos os irmãos têm o mesmo nível de consciência e maturidade. Por exemplo, tem pessoas dentro da igreja que acreditam que comer sangue é pecado. Que se você comer sangue, você peca contra Deus. E eu acho muitas vezes ofensivo irmãos que chamam pessoas assim para suas casas e fazem um sarapatel, coloca no prato da pessoa, enche de farinha e diz: pronto, você agora vai ter que comer. A Bíblia fala sobre limites da nossa liberdade por amor aos nossos irmãos. Mas você faz isso não porque se você comer você fica cerimonialmente impuro. Você faz isso como um ato de amor aos seus irmãos. A Bíblia fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 8 e Romanos capítulo de número 14. Portanto, irmãos, você pode desfrutar do alimento. Pastor, eu ganhei uma rapadura que veio do Juazeiro, eu posso comer? Pode. Segunda consideração, irmãos. Jesus aqui nos ensina também que a fonte e a raiz do mal, ela não está fora de nós. Ela está dentro de nós. Não é o meio que corrompe o homem, mas é o homem que corrompe o meio. Existe uma teoria dentro da psicologia chamada de behaviorismo. Foi desenvolvido por Skinner. E ele diz o seguinte, que se você quer causar mudanças reais na pessoa, você tem que mudar o ambiente onde a pessoa está. Você mudando o ambiente, a mudança de ambiente muda o ser humano no seu interior. Irmãos, é como se o problema do homem fosse resolvido com mudanças externas. E isso é contrário ao que ensina as Escrituras. O homem precisa de uma mudança de ambiente ou de uma mudança de coração? De uma mudança de coração. Por isso que em Jeremias 31 diz: e eis que vos darei um novo coração, tirarei o coração de pedra e darei a você um coração de carne. Uma vez que nosso coração é mudado e transformado por Deus, o nosso grande cirurgião cardíaco, a nossa vida ela muda, irmãos. Mas ela muda quando a transformação começa dentro do coração. Você pode mudar tudo que está fora de você, mas se não mudar o coração, não há mudanças reais. O que há é um adestramento. E nós estamos mais preocupados em adestrar pessoas do que em verdadeiramente levar pessoas às mudanças reais que só Cristo pode fazer na vida delas. Portanto, quando Cristo diz que do coração procede, Ele está falando que só um coração transformado, só um coração mudado por Deus pode trazer as reais mudanças para a nossa vida. Se não for assim, irmãos, não há mudanças reais. O homem não é uma tábula rasa, como dizia John Locke, você é uma tábula rasa.
e você agora vai adquirindo experiências ao longo do dia, ao longo da vida e acaba se corrompendo. Não, você já nasce com o coração corrompido. Você, mamãe que está aqui, que tem seu bebê, que ele é muito lindo, perceba quando ele está com fome, quando ele está com sono, o inferno que é de madrugada. E ele não está pensando em você enquanto você não der comida a ele, não balança ele, ele não te deixa em paz. Sabe o que é isso? É a corrupção da natureza do homem. Terceiro e último, irmãos, conclusão. À luz da possível corrupção de líderes espirituais do povo de Deus, nós precisamos de uma fonte objetiva e final de autoridade. Eu queria chamar a sua atenção que isso aqui é importante. Eu não sei se tem católicos romanos aqui no meio de nós, mas se tiver, você entrou dentro de uma igreja protestante, então você vai ouvir algumas coisas indigestas. Mas eu queria chamar a sua atenção nessa noite de hoje. Nós precisamos de uma fonte objetiva de autoridade. Você sabia que o povo judeu tinha um magistério? Você sabia disso? Você sabia também que ele tinha uma tradição oral que passou de rabinos para rabinos até os dias de Jesus? E você sabe que o maior embate que Jesus tinha com os fariseus era por causa de duas coisas: a hipocrisia e a tradição oral. Por incrível que pareça, a hipocrisia e a tradição oral que quebrava os mandamentos de Deus. Jesus chamou os líderes espirituais de Israel de guias cegos. Isso mostra, irmãos, que a cátedra pode ser corrompida e que nós precisamos de uma autoridade final. Eu estou aqui pregando para os irmãos, ensinando para os irmãos, mas eu, irmãos, estou sobre a autoridade da palavra de Deus. O que significa isso? Que eu posso me corromper doutrinariamente falando e que nós precisamos de um critério objetivo. Abrindo um parêntese aqui só para você entender, você tem muitas doutrinas dentro da tradição católica romana que elas não são reflexo nem das escrituras e nem da tradição antiga, que eles afirmam que é o depósito da fé infalível. Por exemplo, eles têm um dogma dentro da tradição católica que é um dogma fundamental. Se esse dogma não existir, toda a estrutura católica cai de pé, que é o dogma da infalibilidade papal. Esse dogma nunca existiu nos primórdios do cristianismo. Você nunca vê nenhum pai da igreja afirmando esse tipo de dogma, ou esse tipo de ensino. Existia uma primazia de honra na cátedra de Roma, mas não uma primazia de jurisdição. E sabe o que é interessante? Eu queria que você se atentasse a isso. É que o dogma da infalibilidade papal, ele é muito moderno. E quando você questiona um católico, ele vai dizer, é que isso é o desenvolvimento da doutrina. Isso é um desenvolvimento da doutrina, uma anomalia da doutrina. Porque isso nunca foi ensinado. Isso nunca foi ventilado dos primórdios do cristianismo. É por isso que nós precisamos de algo objetivo, que possa julgar não só as tradições, mas que possam julgar também aqueles que proferem a palavra de Deus. E essa tradição tem que ser uma revelação infalível, que é as Escrituras. Sempre que Jesus entrava em choque com a tradição judaica dos judeus, Jesus apelava para quem? Para as Escrituras, para os mandamentos de Deus, para a palavra do Senhor. Quando a tradição da Halaká dizia, dedique ao Senhor seus bens, para que você não honre seu pai e sua mãe, Jesus está errado. Veja o que diz o mandamento, veja o que diz as Escrituras. Então Jesus apelava para uma autoridade maior. Então quando Jesus chama eles de guias cegos, Jesus está mostrando que aqueles que estão na cátedra podem se corromper. E houve dentro da história da teologia católica romana, papas que caíram em heresias. E sabe o que é interessante, irmãos? É que nós precisamos, à luz da revelação de Deus, das Escrituras Sagradas, ter algo objetivo que possa julgar tudo isso. Perceba, irmãos, que Jesus sempre está apelando para a autoridade das Sagradas Escrituras. Eu não estou dizendo que todo tipo de tradição é ruim. Não, nós temos boas tradições. E a boa tradição, ela é sempre um reflexo da verdade bíblica. Da mesma forma, eu comparo a Bíblia ao sol e a boa tradição à lua. A lua não reflete seu próprio brilho, mas ela reflete o brilho do sol. Então a boa tradição, ela é sempre um reflexo das Escrituras. Nós precisamos tomar cuidado com essa ideia de desenvolvimento de doutrina, porque com essa ideia de desenvolvimento de doutrina, a gente acaba ensinando coisas que nunca foram ensinadas na história da igreja. Eu queria nessa noite, irmãos, orar por você,
Queria convidá-los a ficarem de pé, não vou me delongar mais. Eu queria orar por sua vida. Eu não sei se tem irmãos aqui que tem algum escrúpulo com respeito à questão da alimentação. Eu sei que o diácono Ezequiel não come carne de porco, mas é porque ele não gosta. Vai, Ezequiel. Mas eu não sei se tem alguém aqui que tem escrúpulos quanto a isso. Eu queria dizer uma coisa para você, irmãos. A beleza da nova aliança, sabe o que é? É que o Senhor Jesus, Ele disse que o que torna impuro o homem não é o que entra, mas é o que sai. Com isso, diz Marcos, no capítulo 7, que Ele está considerando todos os alimentos puros. Puros, lembre-se, no aspecto cerimonial, não no aspecto físico e biológico. E que nessa noite de hoje também você entenda que a raiz do mal não está fora de você, a raiz do mal está dentro de você. Eu sempre digo isso, irmãos, que ajuda bastante. Porque Deus tem que lhe restaurar completamente para você entrar no céu? Porque se Deus não lhe restaurar completamente, você torna o céu um inferno. Então Deus tem que tirar de nós todos os resquícios da maldade, para nós adentrarmos a eternidade. E por fim, se apegue à palavra de Deus. Ela é nossa fonte infalível e final em matéria de fé. Eu queria orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Rei do Universo, estou aqui, ó Deus, diante do Senhor junto com o Teu povo, junto com os meus irmãos. E quero, ó Deus eterno, nessa hora, colocar diante de Ti nossas almas, nossas vidas. Pedir, ó Deus, que o Senhor direcione, ó Deus, nossos corações sempre à autoridade da Tua divina palavra, Senhor. Embora, ó Deus eterno, estejamos cercados, Senhor, de tantos pensamentos, tantas vozes, nós precisamos nos ater à voz da Tua palavra, Senhor, das Sagradas Escrituras. Ela é nossa fonte última e final de autoridade, Senhor, infalível. Nós temos boas tradições, ó Deus, que nós guardamos e abraçamos, onde elas são um reflexo, ó Deus, da Tua palavra, como a Trindade, a união das naturezas do Redentor, Senhor, por meio dos documentos credais, que são frutos, ó Deus, de uma boa tradição. Todavia, ó Deus, que nós venhamos sempre olhar para a tradição como uma norma normatizada e não como uma norma que normatiza, pois a única norma que normatiza é a Tua divina palavra. Que nessa noite de hoje o Senhor venha visitar corações, ó Deus, que porventura estejam aqui em nosso meio e que talvez estejam na condição daqueles religiosos, guias cegos, estão perdidos, ó Deus, enquanto se consideram mestres do povo. Que o Senhor possa trazer luz a esses corações, dissipar as trevas, a ignorância, e que a luz da vida, Senhor, possa brilhar no coração dessas pessoas. E que nós, como Teu povo, venhamos compreender, Senhor, que a corrupção da sociedade é um reflexo externo da corrupção do nosso coração. Se o nosso coração não fosse corrompido, a sociedade também não seria. Mas ela é porque o nosso coração carrega ainda os resquícios adâmicos, os resquícios do pecado, Senhor. Por isso, Deus, nós precisamos de redenção. Mais uma vez, Senhor, aplique essa palavra ao coração do Seu povo. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém.